Olá, turminha! Aqui quem fala é o Doutor Resumo com mais um mapa mental aí para vocês, tá certo? Pra gente aproveitar agora o nosso momento inicial da aula para revisarmos o que a gente estudou ontem. Vamos ver aqui quais são justamente os conteúdos que a gente vai ter nesse mapa mental. Vamos lá! Hoje nós temos aí o quinto mapa mental, né, do ano 2021, e a gente vai estudar um pouquinho sobre as divisões políticas, reforçando ali a parte com relação à diferença entre eu falar município e cidade. Vamos ter também, falando aí um pouquinho sobre a questão do sistema decimal, a diferença do valor de um número dependendo da casa que ele está. E é claro, para finalizar, vamos ter aí um mapa mental rapidinho, só para relembrar a questão da cadeia alimentar e a ideia ali sobre extinção das espécies, tá certo? Então acompanhe aqui o vídeo para que você tenha esse mapa mental em mãos. Bom, turminha, e agora a gente vai passar aqui para o nosso mapa mental, tá certo? Aproveitando aí, para trabalhar justamente esses assuntos: divisão política, sistema decimal, cadeia alimentar e um pouquinho ali sobre extinção das espécies. Então, pegue seu caderninho aí para que você possa copiar esses mapas mentais e fazer aquela revisão super bacana do que a gente já estudou ontem, tá certo? Então, vamos começar aqui com o nosso mapa mental de geografia, tá? Ontem vocês estudaram, né, que o nosso país, assim como outros tantos países, né, eles são divididos em regiões. Essas regiões são divididas em estados, né? E dentro dos estados ali nós vamos ter os municípios. Mas espera aí, será que é município? Será que é cidade? A gente vai aí relembrar esse assunto hoje. Então, anotem aí, no seu mapa mental o tema divisão. Não é divisão de matemática, tá? Divisão política e territorial. Territorial, beleza? Esse aqui vai ser o nosso centro para esse mapa mental. Tranquilo? Vamos lá, então. Quais são ali as divisões que nós podemos ter com relação ao espaço e também à política do nosso país? Nós vamos ter ali, da base, né? Que vai ser, no caso, o município. Nós vamos ter depois do município o que mesmo? Os estados. Depois as regiões. Depois das regiões, nós vamos ter aí o nosso país, tá? O país, tem um acento agudo ali. E é claro, fechando aí, o continente. Lembrando, o nosso país, que é o quê? O Brasil. Brasil com S, tá certo? Ele está no continente americano, na parte que a gente vai chamar de América do Sul, tranquilo? Existem outros países que estão aqui na América do Sul, que não são falantes da língua portuguesa, como nós, mas eles têm aí certos laços históricos conosco, que tem justamente aí a tradição trazida aí pelos países, principalmente da Espanha, Holanda, tá certo? Que são aí falantes das línguas que se originaram do latim, que era uma língua bem antiga, que deu origem a várias outras línguas, que a gente vai chamar inclusive o nome América Latina, certo? Ou América do Sul, no caso, por causa dessa origem, tá certo? Tanto português quanto espanhol se originaram ali de uma língua em comum. Mas vamos lá. A gente vai trabalhar hoje com municípios, tá certo? Então vou puxar aqui, uma setinha para que eu me lembre aqui justamente o que é que seria um município, tá certo? Município é a relação das zonas urbanas e rurais, ok? Então, aí, quando eu falo município, tá certo? Eu estou me referindo tanto à parte da zona urbana
quanto da zona rural ali justamente de uma região, tá certo? De uma região dentro de um estado, ok? Então esses dois componentes formam o meu município. Mas espera aí, então por que eu chamo muitas vezes de cidade e não de município? Tá errado? Tá certo? E aí, o que é que vocês acham? A resposta seria que município e cidade, elas são diferentes, tá certo? Município e cidade são diferentes. Por quê? O município ele se refere tanto à parte da zona urbana de uma cidade, quanto da parte rural. A cidade, ela vai falar apenas da parte urbana. Mas o que é urbano? O que seria essa parte urbana? Basicamente, onde tem prédios, construções, comércio. É onde fica aqui a parte urbana, tá certo? Então, basicamente, isso aqui seriam justamente esses elementos que a gente encontra na parte urbana, que a gente vai chamar comumente aí de cidade. Mas quando eu estou me referindo ao espaço como um todo, como por exemplo aqui Caruaru, tá certo? Eu vou utilizar o termo município para me referir tanto à parte da zona urbana quanto à parte da zona rural. Mas espera aí, eu sei então que zona urbana tem ali o prédio, construções, comércio, né? E a zona rural? A zona rural. O que é que teremos aqui na zona rural? A zona rural fica basicamente criações de animais, criação de animais, e nós temos aí também sítios, fazendas, certo? Toda essa parte aí que fica responsável pela criação de matéria-prima, ok? Matéria-prima que vai dar o sustento aí justamente para a zona urbana. Uma área do município não pode viver sem a outra. Existe aqui, ó, uma relação de trocas, tá certo? Uma relação de trocas. O município, a parte urbana da cidade favorece aí com insumos, questão de ferramentas, questão ali de tecnologia, enquanto a zona urbana ela favorece a cidade, tá certo? Com justamente aí matéria-prima, alimento e outros componentes aí que são vendidos e industrializados, como temos aí algumas cidades, como é no caso, por exemplo, de São Paulo, que é extraído o ferro, por exemplo, de certas áreas rurais, tá? A área rural a gente tem uma grande área, não só para a questão de produção de fazendas, mas também de extração realmente aí de materiais do próprio solo ou da natureza, tá bom? E esse material ele é transportado para a cidade, tá? Ó, cidade, a mesma coisa aqui que urbano, tá? Aqui zona urbana, e lá esse material, esse insumo, tá? Essa matéria-prima é transformada no que a gente pode utilizar em casa, normalmente, por exemplo, estantes de ferro, o ferro de passar, sei lá, livros, tá? A madeira que vem ali da zona rural é transformada em livros na indústria que fica justamente na parte urbana da cidade. Então, turminha, esse aqui é um esquema básico, bem simplesinho aí, ó, para vocês poderem copiar e lembrar-se sempre dessa divisão política territorial, tá bom? Essa foto vai para vocês lá no grupo do WhatsApp para que vocês possam copiar. Então aqui, ó, vamos só relembrar, divisão política e territorial. Do comecinho aqui, do menor divisão que nós temos, o município, depois estados, regiões, Quais são as regiões que a gente vai ver aí depois? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, certo? São 5 regiões aqui no nosso país. Qual é o nosso país? Brasil. E o nosso país está dentro do continente americano, na parte que a gente vai chamar de América do Sul ou América Latina. Vou colocar até aqui, ó. Ou América Latina, tá certo? Posso falar ou América do Sul ou América Latina, que dá no mesmo.
Mas lembre sempre, só temos um único continente, que a gente vai chamar de América. Essa divisãozinha que eu coloquei aqui é só por questões políticas, históricas e culturais, tá certo? Tranquilo aqui? Então vamos seguindo para o próximo mapa mental. No próximo mapa mental agora que vocês estão acompanhando aqui comigo, ó, a gente vai trabalhar um pouquinho com o sistema decimal, tá certo? Sistema decimal. O que é o sistema decimal? Vamos lembrar? O sistema decimal, pessoal, vai ser aquele em que a gente normalmente usa no nosso dia a dia, né? Que temos aí os números. Isso aí, ó. Os números, tá certo? Mas você se lembra quais são os números? Como é que a gente vai contar? Não? Vamos ver. Normalmente vocês aprenderam, né? Lá desde o primeiro, segundo ano, até o mesmo terceiro ano, que a gente começa a contagem lá do número 1, né? E vai seguindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, não é isso? E depois aí vai seguindo infinitamente. Não existe fim para os números, tá certo? Só que uma coisinha, pessoal. Quando a gente está trabalhando aqui, ó, com o sistema decimal, tá? Quando a gente está trabalhando aqui com o sistema decimal, é importante lembrar o seguinte, que esses números, ó, depois do 9, tá? Eles são uma combinação dos outros anteriores, ok? Inclusive aí, ó, desses números aqui está faltando um que a gente foi o último número que foi inventado, o último número aí descoberto, tá certo? Que é justamente ali o 0, que ele aparece, tá certo? Na combinação aqui que a gente tá vendo, número 10, ó. É a combinação número 1 com o número 0, tá? Mas qual é o papel do número 0? É só para representar que não tem valor nenhum? Não. Dependendo da posição que o 0 esteja, ele pode representar que não tem um valor ou que o valor ali é maior do que ele seria normalmente, tá certo? Por exemplo, o número 1, normalmente ele vale 1. Mas se ele tiver, por exemplo, em uma casa diferente, esse mesmo número, como aqui no caso, ó, pode valer mais. Aqui no caso eu estou com o número 1, onde seria a casa das dezenas, não é isso? Então esse número 1 vale 10 unidades. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, tá certo? Então, só recapitulando, sistema decimal, que é o nosso sistema de numeração, ele vai contar aí, ó, geralmente quando ele vai contar alguma coisa, parte do número 1 e vai seguindo infinitamente, né? Mas esse sistema decimal, ele se utiliza também do número 0, tá certo? Ele parte do número 0. Só que no caso das contagens de objetos, a gente não conta. 0 canetas, 1 caneta, 2 canetas, 3 canetas. Tá bom? Então, é só para vocês aqui entenderem. Quando for contagem aí de quantidades, a gente começa do número 1. Mas o nosso sistema numérico, nosso sistema decimal, ele se utiliza desse número 0 aí para nos auxiliar na hora da contagem. Tranquilo? Entendido até aí? Dúvidas, perguntem no grupo. Vamos seguindo então, ó. Quando eu estou aqui trabalhando com esses números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Eu posso ter combinações deles mais à frente. E essas combinações, turminha, elas vão se organizando, tá? E cada número que eu falei agora há pouco, eles podem ter valores diferentes, dependendo aí da posição em que eles estão. Lembra que vocês estudaram no terceiro ano uma coisinha chamada casas decimais? Vamos lembrar, ó. Nós temos aí a casa das unidades, não é isso? Que é a primeira casinha, a de menor valor. Nós temos a casa das dezenas. Nós temos a casa das centenas, não é isso? Mas existem outras casinhas que a gente vai ver ao longo deste ano também, como é o caso da casa da unidade de milhar, a casa da dezena de milhar e a casa aqui da centena de milhar. Ok? A gente vai estudar essas outras casinhas aqui também. Mas vamos lá. Quando eu tenho aqui, ó, a casa da unidade milhar, que é a nossa primeira, tá certo? Ela começa aqui da direita. A cada vez que eu junto 10 objetos na casa da unidade, tá? 10 objetos na casa da unidade. Esses 10 não podem permanecer aqui. Eu posso colocar os números até 9 na casa da unidade, de 0 até 9 na casa da unidade.
Quando eu junto 10, esses 10 passam para a casa seguinte, tá certo? Valendo 1 daquela casa. Se eu tenho 10 unidades, ele passa para a casa seguinte, valendo uma dezena, beleza? Uma dezena, olha o nome, dezena vem de 10, tá certo? Uma dezena vem de 10, tranquilo? Ok, e se eu tivesse aqui, sei lá, 10 dezenas? 10 dezenas, eu não posso deixar aqui na casa da dezena, então eu vou passar para a casa da centena, tá certo? Ele vai valer quanto na casa centena? Uma centena, tá bom? Então aqui, ó, 10 dezenas, ou 10, que é o mesmo que 10 vezes 10, equivale a uma centena. Mas espera aí, doutor Resumo. Uma centena não é igual a 100? É, só que se for com relação à casa das unidades, tá certo? Uma centena é igual a 100 unidades. Mas uma centena, caso, ela equivale a 10 dezenas. Então, não confunda aí, não se misture, tá certo? Quando eu estou me referindo aqui, ó, a questão da casa da unidade, ela vai ter um valor, tá? A centena vai ter um valor. Quando for aqui com relação à casa da dezena, ela vai ter outro. Tranquilo? Vamos seguindo aqui então. Se vocês escutaram algum barulho de carro, certo minha, eu peço desculpa aí, que aqui algum vizinho acabou ligando o carro sem querer, tá certo? Mas vamos lá. Aqui, ó, a gente parou na parte da casa das centenas, não é isso? Essas três casinhas, unidade, dezena, centena, são as casas principais, tá certo? Tanto é que quando eu vou escrever um número, ó, vou escrever um número aqui, ó, por exemplo, 220, tá certo? Quando eu vou escrever aqui 220, eu vou ter a casa da unidade, a casa da dezena e a casa centena. Observe que eu tenho dois números 2, não é isso? Esse que está aqui na casa da dezena, ó, na casa da dezena, ele vai valer quanto? Vai valer 2? Não, vai valer 20, né? Mas esse número 2 aqui que está na casa da centena, ele vai valer 200. Por quê? A cada centena eu tenho 100. 100 mais 100, né? Eu tenho aí 200. Ou 100 vezes 2, né? Vai dar igual a 200. Tá bom? Tranquilo aí? Beleza? Mas e se, por exemplo, eu não tivesse 220? Eu tivesse, sei lá, 1220, ó. 1220, eu posso deixar aqui assim o número? Poderia, mas para eu ter uma organização melhor, o que eu vou fazer? Ó, vou separar essas três casinhas, usando aqui esse ponto, tá certo? Indicando que essas são as casas das unidades. Ok? Casa das unidades, só para vocês saberem, se referem aí tanto à casa da unidade mesmo, quanto à casa da dezena e à casa da centena. Quando eu for trabalhar com os milhares, tá certo? As casas dos milhares, eu vou ter, primeiro, unidade de milhar, depois dezena de milhar, digamos aqui que eu não tenha nada na dezena de milhar, e centena de milhar, tá certo? Isso aqui é só para separar. E assim eu vou seguindo, sempre separando aí, ó, de 3 em 3 os pontos. Mas, professor, doutor Resumo aqui no caso, por que é que eu não vou colocar aqui esses zeros normalmente quando eu estou trabalhando apenas com a casa da unidade de milhar? Simples. O zero, nesse caso, tá? Quando ela aparece antes do número, é opcional, tá? Você utilizar. Você normalmente não vai utilizar ele, porque não tem sentido. Nesse caso, esse zero não está representando nenhum valor. Aqui, ó, atrás ele está representando o valor, certo? Que é indicando justamente esse número 20 aqui, tá certo? Esse zero indica que não tem nada na casa da unidade, porque tudo já foi passado para a casa da dezena. Beleza? Tranquilo? Então, aqui, ó, vamos seguindo, só para vocês ficarem atentos. Tenho aqui 10 centenas, né? 10 centenas. Eu vou passar para a casa da unidade milhar. 10 centenas na casa de milhar valem uma unidade milhar. É o mesmo que eu fazer 100 vezes 10. 100 vezes 10, eu vou acrescentar um zero aí depois do 100 e vai ficar 1000, ó. Beleza? Então, esse número 1, que está aqui, se eu passasse para a casa da unidade milhar, esse valor ia dar 1000 unidades. Tranquilo? 1000 unidades, ó. Tranquilo? E aqui a gente vai seguindo para as casas seguintes, ó. Dezena de milhar equivale a 10.000 unidades. Centena de milhar equivale a 100.000 unidades, tá certo? E assim eu tenho justamente essa numeração. Sempre que eu estou trabalhando com um número, tá?
dependendo da posição onde ele esteja, eu vou ter valores diferentes, ok? Tanto é que em matemática a gente vai falar de dois tipos de valores, ó, o valor absoluto de um número e o valor relativo. O valor absoluto de um número corresponde justamente ao número em si. Por exemplo, número 5 vale 5, número 6 vale 6, por aí vai. O valor relativo se refere à questão da posição desse número. Se o número está, por exemplo, na casa das dezenas, é o número 8, eu vou dizer que tem 8 ali? Não, eu vou dizer que temos 8 dezenas ou 80, tá certo? Quando eu falar de valor relativo, eu vou me referir à posição, ao valor da posição em que ele está. Se eu tenho 8 dezenas, eu vou ter 80, tá certo? Entendeu até aqui? Esse mapa mental também vai para vocês aí, para que a gente possa revisar, tá? Tudo isso a gente vai estar aprofundando ao longo das nossas próximas aulas, tá certo? Então vamos seguindo aqui para o último mapa mental, para você poder revisar. E agora, nosso último mapa mental, a gente vai trabalhar um pouquinho com cadeia, não é cadeia de prisão, tá? Mas cadeia alimentar e a questão ali da extinção das espécies. Vocês já viram aí, né, no último mapa mental, sobre o que é a cadeia alimentar. Vamos só relembrar aqui para vocês poderem deixar tudo tranquilinho. Vamos lá. Cadeia alimentar, a gente já sabe que é a relação de consumo de um ser vivo pelo outro, não é isso? E essa relação, pessoal, a gente vai ter os seguintes componentes, ó, os seguintes indivíduos aí. Os produtores, que são a base da cadeia alimentar. Vamos ter os consumidores, que vai dependendo da posição onde ele esteja. Pode ser consumidor primário, secundário, terciário ou até chegar no quaternário, tá certo? Que seria o quarto consumidor aí dessa cadeia. E no final da cadeia a gente sempre tem os decompositores. Doutor, resumo, quer dizer que todo desenho que aparecer em uma cadeia alimentar vai ter o decompositor? Bom, depende ali se a pessoa que fez essa cadeia alimentar quis colocar o decompositor ou não. Mas na relação de consumo, os decompositores, tá? Eles são os nossos faxineiros da natureza. Tudo que é matéria morta, animais mortos, plantas mortas, voltam para o solo, tá certo? Voltam para o início, para servir de nutrientes para os nossos produtores, justamente devido aí aos decompositores, tá certo? E quais são aqui os consumidores? Os consumidores, o consumidor primário, geralmente é um herbívoro, um animal que se alimenta apenas de plantas, ou um inseto se alimenta de plantas. Os consumidores secundários, terciários, normalmente são carnívoros, desde o carnívoro menor até o maior, tá certo? E, é claro, aí também animais onívoros, que são aqueles que se alimentam de qualquer coisa. Tranquilo? O que vai depender aí qual é a ordem, a posição de cada animal, é qual é o animal que vai se alimentar um do outro, tá? Lembrando, animais menores geralmente são alimentos para os animais maiores, tá certo? Beleza? E um pouquinho aqui sobre a questão da extinção das espécies. Quais são as causas? Temos duas causas básicas. A causa natural e a causa humana. Muitas espécies, turminha, já desapareceram devido a causas naturais, como fenômenos da natureza. Exemplo, terremotos, furacões, meteoros que caíram na Terra, tá certo? Ou, então, aí no caso, como atualmente acontece, né, devido à causa humana, como é o caso da caça, do tráfico de animais, tá? Que são aí basicamente as duas maiores causas que nós temos. Mas não são só essas. Por exemplo, quando você desmata, você destrói uma floresta, você acaba
aqui destruindo o lar desses animais e, consequentemente, eles vão ficar, primeiro, sem abrigo, segundo, sem uma fonte ali de alimento deles. E isso vai desbalancear, vai desequilibrar a nossa cadeia alimentar. Imagina assim, a cadeia alimentar, vou fazer aqui uma balançazinha. Não reparem que essa balança é um pouquinho feia, tá certo? Ela tem aqui, ó, os componentes, né? Os animais, os seres vivos, tá? Tudo em equilíbrio na natureza, tudo em equilíbrio na natureza. Mas digamos que eu retire aqui algum componente da natureza, certo? Eu retire algum componente da natureza e essa balança, pessoal, ela vai acabar prejudicando, né? Prejudicando algum animal, tá certo? Pode tanto acabar ocorrendo uma superpopulação de animais, como aqui nesse caso, tá? Eu tirei um certo animal, um certo ser vivo que era o predador desse, ou então eu posso ter muito bem uma diminuição dessa espécie e, consequentemente, o desaparecimento dela, tá bom? Então, esse aqui foi o nosso mapa mental, a foto também vai para vocês. Ah, não esqueça, tá vendo aqui pelo YouTube, clique no gostei para saber que está gostando dos nossos vídeos, compartilhe e comente aqui e até uma próxima aula. Um abraço e tchau!